Dar as boas-vindas a todos os nossos telespectadores que se encontram do outro lado e que estiveram fielmente à nossa espera para voltarmos então ao nosso sinal. Estamos na segunda parte do seu e do nosso programa Está-se Bem. Hoje é segunda-feira, marcamos então a primeira edição da nossa semana aqui no programa Está-se Bem. E hoje vamos retratar sobre um assunto bastante interessante e com certeza é sempre bom retratar. E nós gostamos de trazer assuntos relevantes aqui no nosso programa. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados que estão aqui sentados. Boa tarde e seja bem-vinda. Bem-vinda, Bento, que é pastora. Boa tarde e seja bem-vinda. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Imagina, muito gosto. Quero dar as boas-vindas também ao Alberto Cambuembué, que é pastor. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, caros telespectadores. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Sim, sim. E, por último e não menos importante, Hugo Zé, o apóstolo. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. E desde já lançamos as melhoras ao nosso apóstolo. Obrigado. Com certeza isto é uma fase e vai passar. Toda a energia positiva para a sua vida. Bem, 928-392-451 está à sua inteiríssima disposição. Vamos falar sobre a igreja e o papel da mulher. Vamos falar sobre a mulher dentro do ministério. Tudo isso vai ser abordado aqui com os nossos convidados. E não só, já sabe que mais lá para frente vão existir outros subtemas também que com certeza serão do seu interesse. Bem, vou passar já a palavra aos nossos convidados. A conversa está aberta, isto é um debate, onde nós vamos começar por falar sobre o real papel de uma mulher dentro do ministério da igreja. E vou começar consigo, pastora, bem-vinda, Bento. Muito obrigada. Obrigada a nós pela presença. E agradeço já por este convite, e que é pertinente, porque nós vamos falar exatamente com realidades que têm a ver com a Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é um livro que o seu autor é o próprio Deus. E quando nós tratamos de situações da Bíblia, que são situações espirituais, nós temos que dar primazia ao próprio Deus no nosso meio para poder falar e nós podermos estar submissos, não é, a tudo aquilo que Ele deseja, para podermos dar resposta àquilo pelo qual nós estamos aqui a fazer. Logo, eu não consigo e tenho como princípio fazer sempre uma oração, para que eu possa, então, deixar que os céus possam trabalhar em mim e no nosso meio e que possamos ter um ambiente realmente que seja em submissão à palavra do Senhor. Pai, eu te rendo graças nesta tarde abençoada e entrego este momento nas tuas mãos, Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade neste lugar, Senhor, e que a sua vontade possa prevalecer no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E falando sobre o ministério, não é, concernente às mulheres, eu posso dizer que o ministério é servir. É servir. E sendo o ministério serviço, não é, nós temos uma palavra que tem a ver com o diácono. E o diácono, essa palavra também é extraída pelo original grego, que o significado é mesmo servir. E a igreja é composta pelo corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, há um versículo bíblico que diz que Cristo está corporalmente, não é, dentro da divindade, está corporalmente para manifestar a divindade dos seus. E a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é composto tanto de homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, e exatamente o corpo de Cristo está ali para servir. E neste servir, nós temos o Ministério da Reconciliação. E o Ministério da Reconciliação, ele está exatamente exposto para todos levarem a boa nova, que é o Evangelho. O Evangelho é exatamente nós darmos a conhecer o que nós somos na Bíblia, o que fazemos, não é? E o que Cristo fez
pela igreja. Então, é nesse âmbito que todos, dentro desse Ministério da Reconciliação, estão expostos para servir ao Senhor, para agradar a Deus. E nesse agradar a Deus, nós estamos a falar de mulheres. E falando de mulheres, eu sei, através da Bíblia, porque eu não falo nada que não está escrito, que apóstolo Paulo, não é verdade? Ele trabalhou com mulheres. Mulheres serviram. Até porque nós temos a Feber, que o apóstolo Paulo enviava e recomendava as outras igrejas para o receberem. Porque ela era uma serva de Deus e ela servia. Agora, toda mulher deve se espelhar ao servir nas Escrituras. E Deus recomenda todo o corpo de Cristo pregar o Evangelho, pregar a Boa Nova. E dando continuidade, temos também uma mulher que é a mulher samaritana, não é verdade? A mulher samaritana, ela fez o papel de evangelista. Depois de ter um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ela salvou uma cidade, que é Samaria. E nós sabemos que a Bíblia recomenda que, concernente à mulher, nunca ouvi falar na Bíblia que existem pastoras. A Bíblia nunca referiu isso, que existem apóstolas, pastoras. A Bíblia refere-se a profetisas, mas a Bíblia demonstra que existem mulheres que elas exerceram esse ofício. Por exemplo, temos Lídia. Lídia ofereceu a sua casa ao apóstolo Paulo e a sua equipa. E ela pregava o Evangelho. E de certeza que ela pregava nesse ofício. Mas eu não vou agora dizer que ela estava a exercer um papel ou que estava a invalidar as Escrituras. Mas eu acredito que é uma resposta que cada um de nós tem capacidade de responder. Exatamente. Bem, vamos ouvir mais declarações com a pastora Bem-vinda, mas agora é a altura de ouvirmos também o pastor Alberto e o apóstolo Hugo Zé. Estejam à vontade para dar a vossa opinião. Bem, do meu ponto de vista, de facto, este assunto divide opiniões. Claro. É controverso, de facto. Mas ficou um ponto e vírgula muito interessante quanto à questão de Sim, na Bíblia não serem citadas pastoras. O assunto não é? assim é interessante porque a interpretação e a aplicabilidade da Bíblia depende da cosmovisão De cada um. e do mover profético de cada igreja. Então aqui nós teremos que respeitar tudo e todos. Mas, de facto, na minha opinião, eu vou lhe dizer que o Ministério da Mulher não existe. A Bíblia não existe. De facto, no geral... Mas porquê que o pastor Alberto afirma que não existe o Ministério da Mulher, sendo que algumas congregações deixam claro que existe... Até agora, o conhecimento que eu tenho é este. É possível que haja alguém Na sua igreja não existe um que ministério? mais investigou, que encontrou, que nos traga uma interpretação que nos convença. Porque, de facto, no geral e no específico, conforme disse a pastora, tem o Ministério de Reconciliação, tem o Ministério de Louvor. No específico, são ministérios, o pastorado, o apostolado, o evangelista, o profeta, o mestre, estão ali bem escritos, com missão específica, que é o livro de Efésios 4, versículo 11 e 12, a razão pela qual somos mais chamados pelo pastorado é o aperfeiçoamento dos santos que eu ensino. Agora, na verdade, quando se fala do pastor, o pastor é a pessoa indicada para a gestão, para a liderança da congregação da igreja. Quer dizer o quê? Em termos de liderança, a Bíblia, tanto no lar como na igreja, a Bíblia é clara. Mostra a cabeça. A cabeça significa chefia, significa liderança. E na vida, tudo que tem duas cabeças é monstro. A cabeça só mostra, a Bíblia só mostra uma cabeça que é o homem. De facto, a Bíblia, Paulo aos Colossenses, nos ensina que em tudo que tem virtude, em tudo que adora a Deus, em tudo que glorifica a Deus, podemos criar.
mas aquilo que serve, que adora, que glorifica a Deus. Na atualidade, de facto, na atualidade, isso nós temos que respeitar, e eu tenho que respeitar, mas não significa que tenho que concordar com tudo, e tenho esta liberdade de concordar ou discordar com aquilo que eu acho que não gosto. Porque a Bíblia, de facto, a Bíblia, mesmo no passado, vê nos 12, nos 70 discípulos, não havia mulheres. Nos 12 discípulos não havia mulher. Havia mulheres que serviram a Deus, sim, que andaram com Jesus. Mas nos discípulos, nos apóstolos, nunca houve mulher. Cristo ontem, eu hoje, eu eternamente. Agora, no passado, de facto, havia profetisa Ana, isto é bíblico. Quem lê o livro de Juízes 4, do versículo de Juízes 4, vamos encontrar que a Débora foi uma profetisa, não é, que julgava Israel naquela altura. O que encontramos é o quê? No momento da proclamação da vitória, ele chamou um homem para entrar e para proclamar. Atenção a isso. Por isso, há questões que são excepcionais, mas não fazem as regras. No princípio do cristianismo, no princípio bíblico, de facto, não encontramos, a pastora até disse que a Bíblia não refere a pastola nem a apóstola. Sim. E disse bem, na verdade. Então, para nós, na cosmovisão em que nos movemos, a nossa referência é Cristo, o nosso limite é a Bíblia. Nós nos limitamos àquilo que a Bíblia nos diz. Fora disto... Então, como é que o pastor Alberto classifica este ministério das mulheres instalado em cada congregação? Não, na Bíblia não tem ministério de criança, não tem ministério do adulto, não tem ministério do jovem, não tem ministério do homem, não tem ministério da mulher. A Bíblia diz que ide. Os ministérios estão especificados. Ministério da reconciliação, ministério profético, ministério apostólico, ministério pastoral. Esses ministérios todos estão lá. E esses ministérios, de facto, a Bíblia, quando diz ide, esta é uma ordem divina. Ide, pregai o evangelho. Este ide é uma ordem para mulheres, para homens, para crianças e para adultos e para todas as gerações. Por isso não é uma ordem exclusiva aos homens e às mulheres. Agora, a liderança da igreja é algo específico para o homem. Isso é que a Bíblia diz. Por isso é que a cabeça, tanto na igreja como no lar, o cabeça é o homem. Quer dizer o quê? É uma atividade específica para o homem. Agora, a mulher é símbolo da igreja, é verdade. A mulher guarda as coisas sagradas, porque mesmo o Senhor Jesus, quando ele anunciava a sua morte e a sua ressurreição, nenhum homem preservou isso. As mulheres, no terceiro dia, foram ao túmulo, não é? E encontraram Jesus ressuscitou. São elas que vieram despertar os homens que Jesus ressuscitou. Por isso, quem trouxe o unguento mais caro, quem reconheceu a honra de Jesus, foram as mulheres. A Bíblia nos revela que as mulheres sempre guardaram a honra divina, as mulheres guardaram as promessas divinas, as mulheres são um símbolo da igreja, as mulheres serviram a igreja, serviram a Deus com seus bens. A Bíblia diz que quando a Maria Madalena ficou liberta dos 7 demônios, serviu a Deus com todos os seus bens. Aqui eu clarifico. Aí em casa, vamos ser claros, a mulher é símbolo da igreja, a mulher serve a igreja com seus bens, a igreja preservou a honra e continua a preservar, a mulher serve a igreja, isso todos nós reconhecemos e aceitamos. Agora, a liderança da igreja é algo específico para o homem. Se de facto houver alguém que nos justifique e que nos convença, de facto, vamos mudar de posição. Ok, tivemos então a ouvir algumas declarações do pastor Alberto Caboemba. É a altura de ouvirmos então a sua opinião, apóstolo José. Esteja à vontade. Sim, o Ministério da Mulher e os desfiles de homossexuais hoje são as duas maiores abominações do fim dos tempos. E toda mulher que prega, toda mulher que é pastor, apóstolo, evangelista ou doutor, é uma maldição sobre a terra. Deus nunca permitiu, Deus nunca permitirá com que uma mulher lidera uma igreja, ou seja pastor, ou seja apóstolo ou evangelista. Você vê que no Antigo Testamento, na forma de pai, Deus não estabeleceu nenhuma mulher no sacerdócio. E no Novo Testamento, na forma de filho, ele não estabeleceu nenhuma mulher apóstolo e nenhuma mulher discípulo. Então, não consigo compreender
como na forma de Espírito Santo, o mesmo Deus que é o de ontem e o de hoje e eternamente, vai estabelecer hoje uma mulher como apóstolo ou como pastor, ou para poder liderar uma igreja. Todas essas mulheres que lideram igrejas, ou todas essas mulheres que dizem ser pastor ou apóstolo, são simplesmente nada mais ao serviço do diabo Satanás. Elas estão simplesmente a servir o diabo. Você vê que, podemos ver claramente pela Bíblia, eu digo assim, tudo quanto deve se dizer a respeito da palavra de Deus deve estar na Bíblia, ou que o profeta mensageiro vivo da geração diz. São simplesmente os dois pontos em que um filho de Deus ou uma filha de Deus deve se basear. O que é que a palavra de Deus diz? Vejamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 a 37. O que é que Paulo disse? Paulo disse que as mulheres estejam em silêncio. Eu não permito, porém, que as mulheres falem ou ensinem. Você vê? E se elas quiserem aprender qualquer coisa, que elas perguntem aos seus maridos. E no versículo 37, ainda mesmo de 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo disse assim: se alguém acha ser espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu vos digo é mandamento do Senhor. O que quer dizer? O facto de que uma mulher não pode pregar na igreja é um mandamento do Senhor. E um filho de Deus, alguém que tem o verdadeiro Espírito Santo de Deus, ele não tem como ir contra um mandamento. E vemos ainda em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 11, Paulo disse o seguinte, que eu não permito com que a mulher exerce de autoridade sobre o homem, mas que ela esteja em sujeição. Você vê que, e ainda no versículo 13, 14 e o versículo 15, o Paulo diz que não foi o homem que foi enganado, mas foi a mulher que foi enganada. E porém, a mulher será salva por dar à luz, dar boa educação às suas crianças e preservar na fé. Essas tarefas o que nós vemos nas igrejas, mulher pastor, mulher apóstolo, mulher evangelista, é o fruto da emancipação que agora está a ser introduzida dentro das igrejas. Por isso que todas essas mulheres que mesmo que são cantoras, essas mulheres que dirigem cânticos, também são demônias, assim como as mulheres que são pastoras também são demônias, porque os cantores eram os levitas, e os levitas eram todos homens. Na Bíblia nunca houve nenhuma mulher cantora. E vejamos o seguinte, a mulher, eu quero abrir um parênteses importante, a mulher pode ter um dos qualquer dons. Ela pode ser profetisa, ela pode falar em língua, ela pode interpretar e assim por diante. Ela pode fazer conforme a Febe fez, hospedando Paulo e os outros discípulos. Ela pode fazer como Ana, jejuando, varrendo o templo e assim diante. Agora, mulher pastor, mulher apóstolo, mulher evangelista. Atenção, todos quantos estão em casa, eu quero chamar-vos a vossa atenção. As razões das inundações, as razões das doenças na terra, as razões das desgraças, as razões do sofrimento na terra é por causa das mulheres pastores. E qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher que vai em uma igreja em que uma mulher prega, é a mesma pessoa que é de igual modo alguém que vai em um desfile de homossexual. Se um homem não veio na terra para cumprir a sua missão como Judas, ele nunca permitirá, ouvindo uma mulher pregando ou dirigindo os cânticos assim diante. E um púlpito em que uma mulher pregou, este púlpito deve ser deitado. E uma igreja em que uma mulher entrou lá para poder pregar, esta igreja deve ser lavada, porque é uma igreja amaldiçoada. No plano de Deus, na vontade de Deus, Deus nunca permitiu com que uma mulher seja pastor. E ninguém tem como provar, nem pela Bíblia, nem por um profeta mensageiro vivo da geração, em que uma mulher pode pregar. Você vê que Paulo, ele referiu-se simplesmente porque não foi o homem que havia sido enganado, mas
à mulher. Mas hoje, o profeta vivo desta geração, o profeta Caco Filipe, ele vai mais além que a mulher não pode pregar devido à sua menstruação. Você vê? É por essa razão que nós vemos que as mulheres quando... Desculpa, eu peço Vamos só ponto. para um ponto de O debate é vírgula, mesmo muito assim. rápido. O debate é para, ponto de ordem é importante. Algumas opiniões. eu É assim queria... muito rápido, pastor Alberto. Vamos só pôr um ponto e vírgula e quando voltarmos, vamos voltar com a pastora bem-vinda, que vai então responder às declarações feitas pelo pastor e pelo apóstolo. Vamos a um ponto e vírgula muito rápido, vamos a um breve e curtíssimo intervalo e nós já estamos já...